Invocação do Mal e seu universo nos apresentaram diversos filmes ótimos e alguns bem capengas. Então hoje vamos dar continuidade a esse universo e falarmos sobre os filmes que faltam dessa franquia que nos aterrorizou e nos deixou sem dormir por muitas noites. Mas não esqueçam que essa é a parte 4, temos mais 3 vídeos no canal sobre os outros filmes dessa saga. E também, vocês já deixaram o like aí? Não custa nada, é rapidinho e é de graça. Vamos então falar um pouco mais sobre esses filmes de Invocação do Mal agora. Com direção de James Wan e o roteiro dos irmãos Reis, com o auxílio também do nosso querido diretor, temos o primeiro filme desse universo a ser mencionado nesse vídeo, Invocação do Mal 2, lançado em 2016, mas que na nossa cronologia aqui se passa no ano de 1977, mostrando o caso real que ficou conhecido como o Poltergeist de Enfield. Vamos então conferir o que acontece nesse filme agora nessa rápida recapitulação. Bom, o filme começa nos Estados Unidos com o caso MTV, na qual eles fazem uma roda na mesa em que Lorraine consegue ver DeFeo matando a família dele. Ela vê uma criança e a segue. Chegando no porão, ela se depara com um espelho e vê uma freira muito esquisita e maluca, que já sabemos quem é, mas ela ainda não sabe quem é. Essa tinhosa enforca ela, mas era só uma alucinação dentro da alucinação, era tipo um Inception ali, e ela vê a figura de um homem ali no meio de umas caixas, né? Depois desse transe ela sai muito em choque, naturalmente, né? Porque ela viu ali coisas bem estranhas, né? Vamos então para a Inglaterra e conhecemos os irmãos Margaret, Johnny, Janet e Billy, e vemos que a família é bem pobre e o pai abandonou a mãe. À noite, Janet brinca com o tabuleiro Ouija e pergunta se o pai deles um dia irá voltar, mas ela não tem resposta. No dia seguinte, Janet e Billy brincam com um brinquedo chamado The Crooked Man, que toca uma música que ajuda Billy na gagueira dele, ele ajuda ele a treinar ali para que a gagueira dele suma. Eu não sei se isso é possível, porque é uma doença, né? Mas né, deve ter tratamento, mas eles usam essa musiquinha aí pra ele tentar cantar ali no ritmo da música e não gaguejar e tudo mais, né? De madrugada, Margaret acorda com o Janet fazendo duas vozes diferentes. De repente, Margaret escuta algo também, mas volta a dormir de luz acesa, né, pra não ter perigo nenhum. Billy vê o carrinho no corredor e joga dentro da cabana dele, mas algo joga de volta e um grito maluco sai quando ele se aproxima da cabana. Ele acorda sua mãe desesperado, mas não tinha nada lá, porém essa mulher desce as escadas, pois ouviu algum barulho no andar de baixo e vê Margaret sentada numa poltrona velha no canto da sala. No dia seguinte, Janet fica em casa e o controle da TV fica desaparecendo, e a televisão dá um bug ali. Ela vai dar um tapa na televisão e ela vê, pelo reflexo da televisão, um velho sentado na poltrona e depois toma um jumpscare brabo dele. Brabo, ó. Eu acho que eu só ficaria com medo mesmo da televisão de tubo aí. Televisão de tubo aí era... o bagulho dava medo ali. Tinha o bagulho da estática da televisão de tubo lá, que sempre me deixava em medo, em choque, né? Nos Estados Unidos, Lorraine acorda e Ed está pintando. Quando ela vai ver, é a freira que ela havia visto antes. Ele disse que ele sonhou com ela e não conseguia tirar da cabeça. Então a Lorraine pede que eles não peguem mais casos para eles darem uma relaxada, que ela tá meio com um mau pressentimento. Na Inglaterra, Janet acorda caída da cama e escuta algo batendo na porta. Ela abre e não tem nada. Ela tranca e coloca uma cadeira, mas quando ela se deita, ela vira, né, pra olhar ali pra porta, a cadeira está do lado dela e a porta está aberta. A cama das duas, né, dela e da Margaret, começam a balançar e elas pedem ajuda pra mãe, que vai até o quarto e presencia a cômoda fechando a porta do quarto do nada, né, do Neida. Eles então vão até os vizinhos, que chamam a polícia, e enquanto a polícia investiga ali, vê uma cadeira se mexendo sozinha, né, e dizem que eles não podem fazer nada, então eles vão chamar um padre ali pra ajudar eles. De volta à América do Norte, vemos Lorraine de boa quando sua filha se levanta e vai até um local ali, e ela segue a garota naturalmente, né? Chegando lá, a garota aponta para uma figura que é a freira. Lorraine fala pra filha ir lá dar uma relaxada ali, que ela vai seguir a mulher. Ela segue a bruxa, né? A maluca até o escritório ali, e começa uma cena bem legal que dá bastante medo, diga-se de passagem, que é a Valak saindo da pintura e correndo em direção a Lorraine, né? Lorraine então tem uma visão de Ed sendo morto por uma estaca, mas ela acorda do transe rabiscando na sua bíblia. O caso de Janet na Inglaterra vai parar nos jornais e fazem umas reportagens com ela. No meio de uma entrevista, o espírito se aposta de Janet e começa a falar em uma voz estranha, dizendo que se chama Bill Wilkins e que morreu na poltrona no canto da sala. De noite, na casa dos vizinhos, Billy vai abrir a porta para o cachorro deles, que de repente se transforma no Crooked Man, que vem atrás dele cantando a sua musiquinha de uma forma bem bacana, bem legal. Essa cena aí é fenomenal. Todos acordam com os gritos e quando vemos é a Janet possuída ainda, que tenta matar o vizinho deles,
mas depois ela desmaia ali e tudo mais, então passou, né? Nos Estados Unidos, o padre Gordon mostra a fita da entrevista de Janet para os Warrens, que decidem ajudar, e Lorraine fala sobre a visão que teve com o Ed. Chegando lá, eles são recebidos pelo Bigode, né, que é esse personagem aí que eu passei o filme todo chamando ele de Bigode, que os apresenta a família, e Lorraine troca uma ideia ali com a Janet, né, e ela fala um pouco mais sobre o passado dela, sobre como que foi quando ela se encontrou com Ed e tudo mais, né. Eles fazem uma entrevista com a Janet com água na boca para confirmar que é um espírito mesmo, mas ela só consegue falar quando eles se viram, né? O espírito só se manifesta quando eles se viram de costa. À noite, Janet é transportada para o antigo quarto dela e começa com uma luta contra o Tinhoso. Quando finalmente conseguem entrar, ela está sendo sufocada pela cortina. No dia seguinte, um grupo de pessoas se reúne com os Warrens, inclusive uma mulher cética que quer desmascarar a família. Ed e Lorraine decidem investigar mais e levam as crianças para fazer compras. Ed toca um Elvis para animar a rapaziada, e à noite Lorraine fala com o Bigode, que diz ter perdido a filha e começou a presenciar coisas esquisitas. Enquanto isso, Ed consertava a máquina e o encanamento da casa quando uma figura aparece atrás dele. Mas é Peg, a mãe da Janet, né, que é pega e tem o braço mordida por essa figura. No andar de cima, Johnny escuta algo mexendo nas facas e vai ver o que é, quando Janet teleporta para o lado dele e o ataca. Todos chegam e a cozinha está quebrada. A Janet está escondida em um local apertado, mas a mulher cética diz ter provas contra a família e mostra as imagens de Janet quebrando tudo na cozinha. Por conta disso, todos, incluindo os Warrens, vão embora, porque eles acham que a Janet está fakeando aquilo, né? Que ela tá só fingindo aquelas coisas, né? E tudo mais, por isso que ela tá quebrando, ela não tá, tipo, fazendo com a poder da mente, tá ligado? Mais tarde, Janet confidencia que ela precisava fazer isso, senão o Tinhoso iria matar todos eles. Ela precisava tirar os Warrens da casa, né? No trem, Ed deixa as fitas caírem e elas formam um X. Então ele tem uma ideia de colocar as fitas para tocar juntas e forma a seguinte frase: "Oh, please, it won't let me go." Após isso, Lorraine vai para o plano astral e fala com Bill, que dá uma charada para ela antes do Tinhoso o puxar de volta. É o mestre dos magos, né? Eles voltam para casa, em que Janet ficou trancada sozinha, pois a família saiu, mas ela não conseguiu sair de dentro. Ed consegue entrar pela porta, que se fecha, então ele vai sozinho mesmo com Lorraine pedindo para ele não ir, e toma uma jatada na cara e fica com a visão bem turva, e nós conseguimos ver o Homem Torto atrás dele ali, então é um personagem maravilhoso. Lorraine se lembra que perguntou o nome do bichão e escreveu na Bíblia ali, então ela vai atrás e consegue ver a palavra escrita na Bíblia, Valak. E nesse instante cai um raio que quebra a árvore de frente à casa da família da Janet, que forma uma estaca ali, a mesma estaca que iria matar o Ed. Dentro da casa, Ed começa a ouvir a música do Homem Torto e vai investigar, mas ele some do brinquedo e aparece na frente dele e vem o atacar. Vicky quebra a porta e Lorraine entra, encontrando com Ed quase caído da janela, segurando a Janet. Valak chega e joga a mulher na parede, mas a mulher diz o nome do Tinhoso e o condena para o inferno. Porque ela tem o nome dele, ela sabe o nome dele, então ela tem poder sobre ele, né? Tudo termina bem e vemos um letreiro dizendo que Peg morreu em 2003 na mesma poltrona que Bill Wilkins, em paz. Ed coloca o jogo do Crooked Man na sala e dança um Elvis com Lorraine. Pô, Crooked Man, a melhor entidade dessa saga, né? Não tem jeito. Deixem aí nos comentários aí qual que é a sua entidade favorita dessa saga e vamos agora para as curiosidades. A verdadeira Janet Hudson admitiu que fingiu algumas coisas, mas disse que apenas 2% das coisas que aconteceu foi fingimento e o resto foi tudo real. A atriz Vera Farmiga gritou tanto durante as gravações do filme que ficou com a garganta machucada por muito tempo. O garoto que apareceu para Lorraine no começo do filme é baseado na foto que ficou bem conhecida de MTV, na qual mostra um garoto na escada e foi tirada por Gene Campbell, o fotógrafo que trabalhava com os verdadeiros Warrens. A Vala, que não seria como conhecemos realmente, ela seria só um tinhoso chifrudo qualquer, porém o Wan queria mostrar algo que testasse a fé de Lorraine e adicionou a freira nas suas refilmagens. Em falar nisso, o diretor James Wan recebeu um valor exorbitante para dirigir o Velozes e Furiosos 8, já que ele tinha dirigido o Velozes e Furiosos 7, porém ele queria mesmo era dirigir o Invocação do Mal, então ele recusou o dinheiro, porque o homem é muito apaixonado pela saga, né? O filme custou 40 milhões de dólares e arrecadou 319 milhões no mundo todo, sendo um sucesso, e no Rotten Tomatoes tem 80% de aprovação. Vamos agora então para minha rápida opinião sobre o filme. Na minha visão, o James Wan ter recusado esse dinheiro para fazer Velozes e Furiosos foi algo perfeito para o filme. O toque dele deixa tudo muito bom, pois vemos que ele tem uma paixão enorme pela saga. Ainda claro que algumas coisas sejam bem difíceis de acreditar na obra,
mas ainda assim eu acho legal eles terem colocado a Janet dando uma fingida em algumas coisas, porque isso faz meio que referência à vida real, né, da menina ter fingido 2% das coisas que aconteceu, né. Além disso, nós temos nesse filme simplesmente a melhor entidade de toda a saga, que é o The Crooked Man, o Homem Torto. Eu acho ele muito legal, a música dele, a cena em que ele aparece, eu acho tudo muito bem feito ali. O James Wan, ele brilha demais na direção. Quando ele aparece ali pro menino Billy ali, e a câmera fica torta, fica num ângulo meio torto, você entende ali que, tipo, aquele bicho é maluco, sabe? Aquele bicho é o tinhoso. É muito boa, eu gosto bastante da direção dele nessa cena. É um ponto alto pra mim. E se for um ponto aí que eu posso falar negativo, é que eu acho que a Valak é derrotada muito fácil. A gente já viu ela em 2 filmes aí até agora, e ela é sempre um tinhoso bem difícil de ser enfrentado. Só que aqui ela é enfrentada, tipo, de uma forma bem fácil, assim. A Lorraine só diz o nome dela e já era, tá ligado? Então, mas tudo bem, né? E tipo, por que ela falaria o nome dela, sabe? Por que o tinhoso falaria o nome dela? Mas enfim, esse é meu ponto negativo aí. Eu acho que a Valak é derrotada muito fácil. Eu não entendo o fato dela dizer o nome pra Lorraine. Mas é isso, então vamos para o próximo filme dessa saga. O próximo filme dessa série e o último da cronologia é o Invocação do Mal 3, lançado em 2021, mas que na nossa cronologia está no ano de 1981, sendo mais perto da nossa atualidade. O filme é dirigido por Michael Chaves e roteirizado por David Leslie, e com história também do nosso querido James Wan, sendo esse o primeiro filme de Invocação do Mal que não tem a direção do James Wan. Vamos então conferir a história desse filme rapidamente agora. O filme começa com o exorcismo de um garoto chamado David, que não dá muito certo, e Ed é nocauteado, e Ernie, o cunhado do garoto, que namora a irmã dele, a Debbie, pede que o tinhoso entre nele e deixe o garoto em paz. Ed, que estava hospitalizado por um ataque cardíaco, acorda e avisa a Lorraine sobre Ernie. Ela manda policiais para a casa do garoto, mas já é tarde demais. Ele acabou matando o Bruno, o chefe da sua namorada e também o senhorio dele, né, com 22 facadas. Então ele é encontrado ali no meio da rodovia e é preso. Por conta disso, o Ed e a Lorraine vão até a prisão para falar com o garoto e pedem que ele leia a Bíblia. Porém, ele faz isso de uma forma bem tranquila, então a advogada não acredita na história de possessão deles. Mas os Warrens convencem ela, que diz que o cliente dela é inocente e alega possessão. Os Warrens então começam a investigar um pouco mais e acham um totem satanista na casa de David. O garoto inclusive foi visitar seu cunhado e diz saber como ele se sente, como toda aquela situação é uma merda, né, como ter aquela coisa dentro dele falando várias coisas na orelha dele é uma bosta, né. O casal então vai visitar o padre Kestner, que é um ex-padre que lida com coisas do ocultismo, e tem uma sala igual à dos Warren, só que com objetos satanistas, né. Durante as investigações, Drew encontra um caso de 2 garotas no qual o totem também foi achado. Uma delas foi encontrada morta e a outra desapareceu. O casal vai investigar e ajudam a achar a garota desaparecida, depois que Lorraine tem uma visão dela e quase cai de um morro ali, né? O Ed chega pra segurar ela ali, graças a Deus, né? Eles invadem o necrotério e Lorraine toca na garota morta que eles acharam e consegue ver a bruxa. A bruxa, eu não sei se a bruxa é o termo certo, uma satanista, né, maluca, né? Lorraine ali manda que ela pare, então Ernie, que estava quase se matando, para. Ele estava se cortando, tá cortando os pulsos ali porque a mulher tava mandando e tudo mais, né? Porém, tem um detalhe bem especial aí nessa parte, porque esse plano astral da Lorraine, ele serve como uma faca de 2 gumes, vamos dizer assim. Então a satanista também consegue ver a Lorraine e consegue saber quem ela é. Fato esse que comprova quando ela começa a mandar um zumbi pra cima dela, mas o Ed a salva tirando a mão dela da garota, quebrando aquele link que ela estava, né? Eles então vão para casa e Drew fala sobre o livro que a igreja usava contra bruxas, e eles começam a pensar onde poderia ser o altar, né? Porque esse é o único jeito de destruir essa maldição da satanista, né? Nesse momento o Ed desmaia e acorda pensando que a Lorraine possa ter sido levada. Ele começa uma batalha com o zumbi, mas era uma ilusão e ele quase mata a Lorraine com uma faca. Eles então procuram pela casa e acham o totem da satanista nas flores. Eles continuam investigando e descobrem que a garota estudou perto deles. Somados outras pistas, Ed então descobre o lugar e sai vazado. Lorraine levou o livro ali que o Drew tinha dado para eles para o padre Kestner traduzir, e ele fala que precisam de 3 sacrifícios: a criança, o amante e o servo de Deus, né? Que a satanista precisa desses 3 sacrifícios. First to them is the child, the lover, and the man of God. Além disso, ele fala sobre sua filha Isla, que escondeu da igreja, mas que acabou tendo um fascínio pelo ocultismo. E aí a gente sabe quem que é a vilã desse filme. A maluca chega e o padre ajuda a Lorraine a fugir pelos túneis, dizendo que o altar dela provavelmente estará lá.
mas é morto por ela, né? O padre Kashner é morto ali pela própria filha. Lorraine acha o altar, mas não consegue virar, e a maluca vem atrás dela e a pega, mas ela consegue escapar. Porém, o Ed não tem a mesma sorte e a mulher acaba cuspindo um pó preto ali, um pó cinza na cara dele, que fica maluco tentando matar a Lorraine. Ele fica ali todo parecido com um cara do MTV ali, né? A Isla continua o ritual e Ernie tenta se matar, mas Deb impede ele. Então o Ed, que estava maluco, se lembra dos momentos com Lorraine e acorda, destruindo o altar e salvando o Ernie. O tinhoso vem recolher a alma prometida e pega de Isla. Lorraine dá o remédio que o Ed havia esquecido, porque ele tá com aquele problema no coração. E no final vemos que o Ernie foi julgado por crime culposo e passou 5 anos na prisão. Além de ter se casado com Deb, e ele é casado com ela por muito tempo, né? Ed termina o filme colocando mais uma relíquia na sala de demonologia e dançando com Lorraine. Vamos então para as curiosidades rápidas desse filme. O longa é baseado em um caso real, no qual os Warrens realmente investigaram o caso igual no filme. Mesma premissa com David e Arnie, que alegava que o demônio o obrigou a matar seu senhorio Alan Bono. Foi o padre Kashner quem expôs o culto discípulo do carneiro que aparece em Annabelle. Lorraine recebe flores no meio do filme da família Perron, eles que são os atormentados pelas entidades no primeiro filme de Invocação do Mal. No começo do filme podemos ver claras referências ao Exorcista de 1973, principalmente no exorcismo de David. E falar no David, nessa cena em que ele tá recebendo o exorcismo, foi usado um dublê para o ator Julian Hilliard, que é quem interpreta o David, né? O dublê de 11 anos, Emerald Gordon Wolf, é um contorcionista que fez a cena e teve o rosto trocado digitalmente. Então realmente não foi efeito especial, realmente o moleque ali, ele se contorceu daquele jeito, né? Os verdadeiros Arnie Johnson e Debbie Gladstone visitaram o set de filmagens do longa, encontrando-se com Judy, a filha dos Warrens, e seu marido Tony Spera, e os 4 continuam bem amigos. O filme custou 39 milhões e arrecadou 206 milhões, pois ele também foi lançado para streaming, porque a gente estava na época da pandemia ali em 2021, né? Então ele foi lançado nos cinemas e também para streaming, né? Vamos então para a última parte desse vídeo em que eu vou dar a minha opinião rápida sobre esse longa. Esse filme ele tem um tema bem interessante, que é mostrar como existem pessoas tão ruins quanto entidades maléficas e tudo mais, né? Porém, a forma como é desenvolvida eu não acho que seja tão legal, porque pra mim parece mais um episódio de 2 horas de Supernatural, que é uma série que eu acho bem bacana, mas que não tem muito a ver com Invocação do Mal, né? Eu acho que eles perdem grandes oportunidades, por exemplo, a cena em que o Ed acorda e acha que a Lorraine foi levada, né? E aparece aquele zumbi genérico que a gente tinha visto no necrotério. Eu acho que aqui, se eles colocam uma entidade que nós já conhecemos da saga, seria algo bem legal, seria tipo um easter eggzinho ou até mesmo algo que faça sentido mesmo. Poderia ser a Valak, né, que é um tinhoso ali que dá muito medo, ou até mesmo Crooked Man, né, que aterrorizou o Ed no segundo filme ali alguns anos antes. Então poderia ser até a Annabelle, poderia ser qualquer coisa ali, mas não esse zumbi genérico, saca? Fora que a direção do Michael Chaves também, ela é qualquer coisa, né? Ela não é tipo péssima, não é ruim, mas ela destoa muito da do James Wan, porque eu acho que o James Wan ele tem um timing para esse terror de Invocação do Mal que é muito bem feito, é muito legal, sabe? Eu acho que o Michael Chaves ele não tem a mesma qualidade técnica que ele, vamos dizer assim. Mas o menino tá no começo ainda, calma, né? O James Wan tem já 20 anos de carreira, o Michael Chaves começou a dirigir agora e tudo mais, né? Ainda assim, tem algumas cenas bem legais, né? Tem algumas cenas bem legais. Porém, pra mim, o saldo é mais negativo do que positivo, infelizmente, né? Não é um filme que eu acho ruim, mas é um filme ali que eu acho que tá bem abaixo dos 2 primeiros, né? Então foi isso, esse foi o último vídeo dessa saga. Já estou pensando na próxima, acho que vai ser Cloverfield ali, que é uma saga que eu acho bem interessante pra trazer pra vocês, mas deixa aí nos comentários sugestões de outras sagas que vocês querem ver aqui no canal. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, que ajuda demais o canal a crescer e ficar gigante. O YouTube entende que esse conteúdo é bacanudo, recomenda para outras pessoas, sem contar que é uma métrica bem interessante para saber que vocês estão gostando. Se inscrevam no canal, vejam os outros vídeos do canal que tem bastante coisa legal, confiram a descrição desse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar, quem é fã de Invocação do Mal, comentem aí, né, como eu disse, sugestões de vídeos e comentem o que acharam desse vídeo. É isso, muito obrigado e até a próxima saga.